De alguém assistindo, meu nome é Caio Tellini. Antes de dar início, eu gostaria já de agradecer e cumprimentar a todos, a banca aqui. Agradeço a professora Giovanir, minha orientadora, para a gente conseguir fazer que esse momento chegasse até aqui. Professora Laura, minha co-orientadora. Professor Vinícius, Leandro, agradeço imensamente por vocês terem aceito o convite e estarem participando da banca e a todos os presentes. E eu vou apresentar para vocês hoje então o trabalho que deu início a toda a minha dissertação. Então é intitulado O efeito antioxidante de aditivo à base de ácidos orgânicos e óleos essenciais microencapsulado sobre o desempenho e qualidade de carne de frango de corte. Então, para a gente começar, eu vou fazer uma breve introdução. Desde 2006, a indústria vem buscando alternativas para substituir os antibióticos promotores de crescimento, porque desde esse ano a União Europeia baniu os antibióticos e dentre algumas alternativas, as que estão sendo mais estudadas são os ácidos orgânicos e os óleos essenciais. Os ácidos orgânicos eles têm um mecanismo de ação particular, que é através da doação de elétrons para dentro da célula bacteriana. Então, quando o ácido entra em contato com a célula, ele doa um H+, um íon de H+ para dentro da célula, e a célula bacteriana vai tentar expulsar esse íon de dentro da célula para fora, para reequilibrar o gradiente de concentração, e com isso ela gasta muita energia, e ela acaba morrendo por estafa energética. Enquanto que os óleos essenciais eles têm um mecanismo particular também, eles vão atuar mais na membrana da bactéria, desestabilizando toda a estrutura da membrana, atuando sobre as porinas também, formando esses verdadeiros canais entre a membrana. E é por isso que a associação dos ácidos e dos óleos funciona tão bem, porque existe essa sinergia entre essas duas substâncias. Enquanto o óleo atua na parede, ele vai formar esses canais, que são as porinas ali, e vai permitir com que o ácido entre dentro da célula e faça esse mecanismo de ação doando íons H+. Então, além do efeito bactericida, há também um efeito antioxidante, tanto do ácido orgânico quanto do óleo essencial. Porque quando há uma produção de radicais livres, no organismo, a capacidade antioxidante do organismo é exigida e ela tem que estar muito bem regulada, porque senão isso leva ao estresse oxidativo, que pode levar a lesões no intestino, fígado, desde a maior inflamação, reação em cadeia de oxidação de diversos tecidos, queda na regulação dos processos metabólicos, bem como também redução da resposta imune, perda de desempenho e redução de consumo também. E todo o processo de oxidação ele ocorre em 3 etapas. Então, a primeira etapa é chamada de iniciação, depois a gente tem a propagação e depois a terminação. E dependendo do antioxidante, a gente tem os antioxidantes primários e secundários. Alguns vão atuar na etapa primária de iniciação, como é o caso dos ácidos orgânicos. Então, eles atuam quelando metais, como, por exemplo, o cobre, o ferro. Eles participam também na atuação direta no oxigênio, enquanto que alguns vão atuar já na etapa secundária e terciária, na propagação e na terminação, que é o caso dos óleos essenciais. E esse mecanismo, para a nossa área em específico, é muito importante, porque a gente tem muito interesse em preservar o shelf life da carne, do nosso produto de origem animal. Então, quanto mais a gente conseguir retardar esse processo oxidativo, a gente consegue ganhar shelf life, isso tem um valor enorme para a indústria. Bom, e de nada adianta a gente ter os ativos eleitos, os ácidos e os óleos, se a gente não conseguir entregar eles na porção ideal que a gente deve entregar no intestino. Então, por isso que hoje existe já algumas tecnologias de microencapsulação, eu vou apresentar aqui uma delas, que é uma tecnologia por matriz. Então, existe que basicamente a gente encapsula o óleo e o ácido numa matriz de gordura. Aí existem várias matrizes, pode ser óleo de palma, óleo de soja, existe uma infinidade. E isso vai fazer com que esses ativos estejam lá dentro preservados e a própria ação das lipases do organismo vão digerir essa gordura, liberando esses ativos ao longo de todo o trato intestinal.
Então, sabendo disso, baseado nisso, nós elegemos um objetivo que foi do trabalho, que foi avaliar a ação de uma combinação de ácidos orgânicos e óleos essenciais sobre desempenho zootécnico e rendimento de carcaça. Esses dois parâmetros, a avaliação desses dois parâmetros deu, a gente conseguiu concluir o capítulo 1, deu origem ao capítulo 1, enquanto que depois a gente aprofundou mais as análises, a gente fez análise de qualidade de carne e o efeito antioxidante intestinal, que deu origem ao capítulo 2 da dissertação. Então, indo agora já direto ao material e métodos, todo o experimento foi realizado no aviário experimental da UFPR, setor Palotina. Foram utilizados 2.016 pintos de corte, 6 tratamentos, 8 repetições, 42 aves por unidade experimental, e a gente levou essas aves até os 42 dias. Então, para isso, a gente teve 6 tratamentos, 2 controles, um controle negativo, onde era só a ração basal, um controle positivo, onde a gente adicionou bacitracina de zinco, que é o antibiótico de eleição da indústria, e a gente fez 4 níveis de óleos, dessa combinação de ácidos e óleos. Então, indo desde 150 gramas por tonelada, até 150, 300, 450, até 600 gramas por tonelada. A gente ia aumentando de 150 em 150. E o que era essa combinação de ácidos e óleos? Bem, a gente trabalhou então com 3 ácidos, o ácido fórmico, que vem oriundo aqui do formiato de cálcio, desse sal, ácido cítrico e fumárico. E também 3 óleos essenciais, o óleo essencial de laranja, timol e carboacrol. Então, o capítulo 1 foi sobre desempenho e rendimento de carcaça, onde a gente avaliou em desempenho consumo de ração, peso vivo, ganho de peso, conversão alimentar. E o rendimento de carcaça dos cortes comerciais, a gente avaliou, obviamente, rendimento de carcaça, peito, perna e asas. Então, indo para os resultados aqui de discussão, o que a gente vê? Primeiro de tudo, o controle positivo ele apresentou maiores diferenças significativas em relação aos demais. Como já era o esperado, até a gente conversou bastante, eu e a professora Giovanni, ela falou assim uma vez para mim, Caio, eu nunca vi um aditivo ser melhor que um antibiótico. O que a gente espera é que ele chegue próximo, perto ou iguale no máximo. Mas agora sim, superar um antibiótico eu acho muito difícil. Então o que a gente vê aqui, de certa forma, é o que o esperado já. O antibiótico ele foi diferente em relação aos demais. Mas quando a gente vai avaliar a adição dos aditivos, a gente vê que a adição de 300 gramas por tonelada, ele apresentou resultados próximos, semelhantes ao controle positivo, e a gente percebeu essa diferença principalmente na primeira semana e na última semana de vida, porque também a gente fez uma análise sobre isso, que é onde é o maior desafio das aves. Na primeira semana, porque o sistema imune da ave é incompleto ainda, tem um alojamento, há a colonização de toda a microbiota, então a ave passa por mais estresse, enquanto que no final há um maior adensamento de animais por área, há também o estresse oxidativo, estresse térmico. Então, onde mais a ave exige da ave, a maior capacidade antioxidante dela. E aí, onde tem espaço para um aditivo utilizado, é onde a gente avalia essa maior performance do aditivo. Quando a gente avalia de 1 a 21 dias, houve um fator também interessante aqui, porque houve um efeito, novamente, controle positivo e com 300 gramas foi semelhante, mas houve um efeito linear aqui, o que indica que conforme a gente vai aumentando a inclusão do blend, houve um efeito linear decrescente, o consumo de ração foi diminuindo. No entanto, isso não impactou na conversão alimentar. Quando a gente vê, não houve diferença estatística na conversão. Quando a gente vai para a última semana, então, para a última fase, de 1 a 42 dias, a gente avalia aqui que também, novamente, com 300 gramas, que é semelhante ao controle positivo. Quando a gente vai falar então de rendimento de carcaça, a dosagem, a nossa análise já mudou um pouquinho. O que a gente avaliou? Com 450 gramas, a gente percebeu que ele foi diferente estatisticamente dos demais, então essa dosagem de 450 gramas. E o rendimento de peito, olha só, em relação, quando a gente compara com 600 gramas em relação ao controle negativo, eles foram estatisticamente diferentes.
Então, o que indica que quando, né, a gente inclui esse blend, essa combinação, ele dá um maior rendimento de peito em relação a quando a gente não coloca nada na ração. Houve também o efeito linear nessa dosagem. Então, com conclusões, a gente vê, né, que a suplementação dietética com um antibiótico promotor resultou nos melhores resultados de desempenho produtivo e rendimento de carcaça. E a avaliação dos parâmetros zootécnicos apresentou os melhores resultados na dosagem de 300 gramas, enquanto que para parâmetros de rendimento de carcaça, a dosagem de 450 gramas se mostrou mais eficiente. E aqui eu mostrei a tabela de rendimento. Quando a gente avalia ainda a tabela de peso puro em gramas, a gente vê que há uma diferença estatística maior ainda entre o 450 e o controle negativo. Isso está à disposição, está disponível na dissertação. Bom, então indo para o capítulo 2, agora, aqui a gente avaliou qualidade de carne e o efeito antioxidante intestinal. Então, material e métodos dessas análises. A gente avaliou a capacidade antioxidante sérica, utilizando esses dois marcadores, o DPPH e a BTS, que são marcadores de radicais livres. E depois a gente avaliou também esses dois marcadores na carne. Então, essa atividade antioxidante na carne com 1, 60, 90 e 120 dias. Além desses dois marcadores, a gente também avaliou a estabilidade oxidativa, né, do malonaldeído, do MDA na carne, aos mesmos tempos, através da técnica de T-bars. Também a gente avaliou a ocorrência de white striping macroscópica usando 3 níveis, né, então de 3 classificações, como normal, moderado e severa, e também a ocorrência de wooden breast, do peito amadeirado macroscópico. Houve também para white striping, a gente fez a avaliação microscópica, avaliando fibras, colágeno e a relação de fibras colágeno. E também uma série de outras análises, como pH inicial, perda de água por pressão, análise de cor, perda de água por gotejamento, perda de água durante o congelamento e perda de água por cocção. A força de cesariamento foi avaliada através de ruptura e elasticidade. E a quantificação dos sistemas antioxidantes e não antioxidantes intestinais foi avaliada através de 3 enzimas, o superóxido desmutase, catalase e da glutationa transferase, de um cofator da glutationa e os índices, as taxas de peroxidação lipídica através do LPO. Então, indo para os resultados agora, o que a gente viu? Falando das análises séricas, né, da capacidade antioxidante no sangue, não houve diferença estatística, tanto para o DPPH quanto para o ABTS, mas quando a gente vai para a carne, aí o resultado já é diferente. Então, o que a gente vê? No primeiro dia, o tratamento com 450 gramas e o controle negativo, eles foram diferentes. Houve uma maior capacidade antioxidante aqui do 450 em relação ao controle negativo. Houve também efeitos lineares quadráticos nesse tempo, no dia 1. Tá? E enquanto que no dia 60 também a mesma coisa, né? Houve essa mesma dosagem de 450, foi diferente do controle negativo, também com efeito linear e quadrático. E com 90 dias, o blend com 600 gramas foi diferente dos demais, também com efeito linear e quadrático. E com 120 dias, a gente vê que essa dosagem de 600 ela foi diferente até mesmo do controle positivo. Isso falando de DPPH. E quando a gente fala de um marcador de radical livre, né, de uma análise... só uma coisa para falar antes aqui, que quando a gente avaliou também não só o efeito entre as dietas, mas também entre o tempo aqui. 60, 90 e 120 dias. E o que mostra essa análise aqui é que com 60 dias foi o período onde as aves tiveram maior capacidade antioxidante, em 60 dias. E aqui a gente já vai para a tabela de ABTS. Isso é importante a gente ressaltar também que quando a gente vai falar de capacidade antioxidante, o ideal é a gente ter mais de um marcador, né? A gente nunca se basear em um só. Existem vários, né? DPPH, ABTS, FRAP, uma série de outros. Quando a gente vai para o ABTS aqui, a gente vê que o controle positivo foi diferente de todos os outros, tá? Usando esse marcador. E quando a gente vai aqui avaliar o tempo, né, a diferença entre os tempos, a gente vê que o controle positivo ele apresentou uma maior diferença somente no dia 1, e quando a gente vê o efeito
antioxidante, né, no aditivo, na combinação de ácidos e óleos, eles tiveram maior capacidade antioxidante tanto no dia 1 quanto aos 120 dias. Bom, quando a gente vai falar então de concentração de malonaldeído, né, do MDA, o que a gente vê? Um efeito linear no primeiro dia, aqui então, um efeito decrescente. Então, o que isso significa? Quanto mais a gente aumenta a dosagem aqui, menor é o índice de peroxidação lipídica, né? Houve um efeito linear. Aos 60 dias, o controle positivo foi igual ao tratamento com 300 gramas, mas a gente viu um ponto interessante, né? A dosagem com 450 gramas foi diferente também estatisticamente desses dois, o que pode indicar, né, um efeito pró-oxidante, né? Isso foi observado por Luigi et al. Também, num trabalho, eles viram que adicionando um carotenoide na ração, eles tiveram melhor conversão alimentar, mas isso gerou um efeito pró-oxidante na carne. Então tem na literatura outros casos também que observam um efeito semelhante. Quando a gente vai então para White Striping e Wooden Breast, o que a gente vê? Houve diferença significativa aqui do 300 gramas para o controle positivo, e aqui tem um ponto interessante, né? Também nas nossas discussões, o que acontece? Quando a gente correlaciona esse dado aqui de White Striping com o peso, né, o peso das aves de controle positivo foram maiores. E talvez, né, o fato da ave crescer tão rápido, né, ter um crescimento desse músculo acelerado e rápido, isso pode ter causado, né, esse maior índice de white stripe em relação aos demais. Né, porque quando o organismo ele cresce rápido, o organismo tenta repor com colágeno, né, no lugar da fibra ali. Talvez a gente tenha observado por causa disso. Não houve diferença estatística para Wooden Breast. Quando a gente vai então, né, fazer a avaliação da fibra muscular, colágeno e relação fibra-colágeno, não houve nem para fibra nem para colágeno diferença estatística, mas houve sim para a relação fibra-colágeno, o que também tem um ponto interessante, né? A adição de 450 gramas para o controle negativo foram diferentes. No entanto, aqui, mesmo uma maior quantidade de colágeno em relação à fibra, não foi capaz de gerar um white striping macroscópico. Então, mesmo no micro aqui, a gente tem uma maior relação de colágeno, uma quantidade de colágeno em relação à fibra, não foi capaz de a gente observar isso a olho nu. A perda de água por pressão e pH não houve diferença, e lembrando, né, o pH é um indicador, né, de qualidade de carne também, porque quanto mais ácido, né, a tendência de deterioração da carne é maior pelas bactérias acidoláticas, mas não houve diferença aqui. E para os índices de luminosidade, de coloração da carne, o que a gente vê? No eixo A, quando a gente pega aquele método CIELAB, né, o eixo A, o que ele demonstra? Que houve uma diferença do controle positivo para os demais tratamentos aqui, onde ele teve uma direção de coloração em direção ao vermelho, enquanto que os demais foram em direção ao verde. Eles tiveram negativo aqui, então eles foram em direção oposta, em direção ao verde. Enquanto que no eixo B, ambos houve diferença estatística entre eles, entre controle positivo e os demais, mas ambos tiveram em direção ao amarelo. Né? O controle positivo mais amarelo e os outros um amarelo menos intenso. A perda por gotejamento e cozimento não houve diferença estatística, mas no descongelamento houve. Isso é muito interessante também, porque houve em relação ao blend com adição de 300 gramas em relação ao controle negativo. E esse é um dado muito interessante, porque esse é um aspecto que o consumidor leva muito em consideração, né? Quando ele tira uma carne de frango para cozinhar no dia seguinte, né, ele tira do congelador, né, e deixa num prato para cozinhar no dia seguinte, e ele observa, né, uma maior quantidade de água, isso normalmente ele associa a uma qualidade ruim da carne, né? Porque ele imagina que ele comprou água, comprou gelo, ao invés de carne. Né? Então, isso aqui, esse dado é muito legal, porque a gente vê que com a adição de 300 gramas, ele perde menos água do que se a gente não colocar nada na ração. Quando a gente vai para ruptura e elasticidade, né, a gente não viu nenhuma diferença nem para ruptura e elasticidade. Isso historicamente, né, conversando até com a professora em experimentos, a gente não vê diferença nessa análise, é muito raro a gente ver,
mas como é um protocolo de qualidade de carne, a gente fez também, mas não observou nada aqui. Bom, em relação à concentração dos sistemas enzimáticos intestinais, aqui tem um ponto interessante também. Diferente de suínos e ruminantes, que a gente já tem marcadores muito bem definidos, né, e utilizados, para aves isso não acontece, né? A gente ainda está estudando quais são os melhores marcadores, até conversando com pesquisadores fora do Brasil, né, o Cristiano Bortoluzzi também, na Universidade do Texas, ele também comentou que, olha, nem aqui a gente ainda não tem um marcador de eleição. Né? A gente tem algumas opções para tentar se trabalhar, né? E por isso que a gente elegeu esses 5 marcadores, mas não tem um bem definido. Mesmo assim, a gente viu diferença em duas enzimas, na GST e na catalase. Então a gente vê que houve diferença em relação a 300 gramas e 450 e 300 gramas em relação ao controle positivo. O que demonstra que aqui houve uma menor atividade antioxidante com 300 gramas. E aí também, conversando, né, a gente discutindo sobre esses dados, uma das hipóteses que a gente levantou é que o sistema antioxidante da ave talvez tenha sido menos exigido nessa dosagem aqui, porque ele tinha um efeito antioxidante do blend. Então, por isso que talvez ela precisou usar menos o sistema antioxidante dela e por isso que talvez a gente tenha encontrado esses níveis menores de 300 gramas. Isso é legal também quando a gente correlaciona com a perda no descongelamento, né? Porque quando a gente tem os sistemas antioxidantes atuando, a gente tem uma menor perda de permeabilidade da membrana da célula. Então, aquele fato de não perder água, né, talvez tenha sido também por causa disso, porque o efeito antioxidante estava funcionando nesse tratamento aqui. E foi justamente no tratamento com 300 gramas que a gente observou o efeito da perda ao descongelamento. Então, como conclusões aqui desse capítulo, né, a gente vê que a suplementação com ácidos orgânicos e óleos essenciais microencapsulados influenciou a estabilidade oxidativa, o malonaldeído, a atividade antioxidante, DPPH, de carne de frango de corte, impactou também os índices de white stripe macro, análise de cor, perda de água no descongelamento e as enzimas antioxidantes de ACT e catalase. E como conclusão geral, o que a gente vê, né? Que a indústria tem se movimentado há bastante tempo já buscando alternativas aos antibióticos e a gente está no caminho certo, né? A gente está vendo efeito tanto do ácido quanto do óleo e a combinação deles, né? Agora o que a gente precisa é cada vez mais aprofundar essa pesquisa, né? Para a gente descobrir qual a melhor combinação de ácidos e óleos para o que a gente quer, né? De repente uma combinação vai servir para desempenho. Quando a gente quer o efeito antioxidante, uma melhor qualidade de carne, vai ser outro, né? Mas fato é, com os dados que a gente viu aqui no experimento, ambos tiveram influência nos dois. E tanto a gente deve investigar mais as moléculas separadas de ácidos e óleos, como também a sinergia entre elas e principalmente a dosagem também. Porque aqui, até pelo experimento aqui que a gente viu, por esse trabalho, é que há uma linha muito tênue entre um efeito antioxidante e talvez um pró-oxidante. Então a gente saber exatamente com o que a gente está trabalhando e a dosagem disso seja importante a gente investigar mais. E acho que assim, a indústria, a pesquisa, a academia também estão indo em direção à área certa, e com isso a gente está conseguindo promover maior bem-estar animal para os animais. Até eu estava lendo a tese de doutorado do professor Leandro e eu achei uma coisa legal que ele colocou acho que foi na dedicatória, né? Ele, além dos pais, a Deus que ele agradecia aos animais também, né? Não menos importante, né? Eu agradeço aos animais. Eu acho que isso é importante, a gente está promovendo o bem-estar para eles e também, da mesma forma, a gente está entregando um alimento cada vez mais saudável e seguro para a sociedade. No final, quem vai consumir vão ser nós, os nossos filhos, os nossos pais. Então a gente está no caminho certo. Não poderia terminar essa apresentação sem agradecer a cada uma dessas pessoas aqui que trabalharam incessantemente durante a condução do experimento. Meu imenso obrigado a cada um de vocês. Agradeço também a PPGCA, ao FPR, ao LEA, a Seifides também por me liberar para conseguir assistir os créditos e patrocinar também esse experimento.
Gente, eu agradeço do fundo do coração. Muito obrigado mesmo. É isso. Ótimo. Como que eu faço aqui agora? Se vira.